Olá, vim aqui no YouTube fazer um resumo de como foram os meus 10 dias em Paris. O que eu aprendi com a cultura francesa nesses 10 dias. Antes disso, queria que você se inscrevesse aqui no meu canal, desse o seu likezinho, que isso me ajuda a produzir conteúdo e às vezes o que eu vou falar aqui pode contribuir para a vida de outra pessoa também. Então, essa é a nossa quarta vez, né, em Paris. A gente ama, essa é uma cidade maravilhosa. E a gente sempre gostou muito de viajar. Eu deixei um rios lá no meu Instagram falando sobre mala, né? A gente sempre gostou muito de viajar e a gente tinha um programa de troca de casas. E isso facilitou muito as nossas viagens, porque a gente já tinha local para ficar, recebíamos estrangeiros aqui em casa. A gente não participa mais disso, desde que eu engravidei do Daniel, né, com criança pequena, e a gente já ficou mais receosos de fazer isso. Mas as amizades que a gente criou nesses anos que a gente fez a troca de casas permaneceram. E uma delas é a Claude, que eu acho que é uma das que a gente tem mais contato. Então, foi a segunda vez que eu fiquei na casa dela, mas dessa vez eu fiquei mais tempo na casa dela. Então eu pude de fato ver a cultura francesa ali. E já começou a me chamar a atenção o modo como é servido. Eu já li aquele livro que eu super recomendo, né? Crianças Francesas Comem de Tudo. E quando eu contei isso para ela, ela riu, porque ela falou assim: ah, não é bem assim. Mas assim, eu estava explicando para ela que é uma questão cultural, né? Eles aprendem desde muito cedo a comer de tudo na escola, né? Em casa, enfim. E como é que era servido o jantar na casa dela? Ela montava uma entrada, uma entradinha de frios e ficava na sala, não ficava na mesa de jantar. E ali a gente ia conversando, né? Esperando se ia chegar mais alguns convidados, como chegou, né? E aí a gente ficava ali conversando. Então era uma mesa que ela já deixava tudo pronto, sabe? Foi servido ovos de codorna, tinha salaminho, torradinha, biscoitinhos, enfim. Passado esse momento, e era assim um momento grande, talvez de uma hora ou mais, a gente ia para a mesa de jantar. E era ela que estava fazendo tudo sozinha, né? Então eu ficava surpresa que ela também estava participando ali. Em momento nenhum ela saiu, sabe? Mesmo eu estando na casa com ela, quando eu saí do meu quarto já estava tudo pronto. E é uma senhora de 74 anos. E aí ela serviu o jantar. O jantar, o prato principal, nas 2 noites que eu jantei com ela, foram cozidos que ela já tinha feito no dia anterior. Eu não sei em que momento, gente. Eu sei que assim já estava pronto, estava delicioso, porque parece que a comida cozida ela fica mais gostosa no dia seguinte, né? Igual a feijoada, né? Aquelas comidas que pegam muito o sabor do tempero. E ela fez ali um cordeiro que estava sensacional. E o acompanhamento também era um cozido. Ela fez umas lentilhas lá, sabe? Tava sensacional. E como é que eles repartem a comida? Conta-se o número de pessoas na mesa e vai se passando, cada um vai pegar a sua porção. Tudo muito coordenado. E eu lembro que o rapaz estava sentado ao meu lado, o amigo dela, porque o Jefferson tinha pego um pedaço grande, ele falou assim: ele não vai poder repetir. Ou seja, quem pega menos tem o direito a repetir. É lógico que sim, depois ele repetiu, né? Porque estava muito bom mesmo. Mas em regra, a divisão ela é para ser feita pelo número de pessoas que tem na mesa. Então, primeiro todo mundo vai dividir o prato, vai passando ali um por um para depois começar a comer. E aí, depois do prato principal, veio a salada com uma tabuazinha com diversos queijos. De novo, vai se passando um por um, né? E fica ali naquela conversa e tudo, depois que vem a sobremesa. Então, assim, é tudo muito diferente do que eu estava acostumada, né? Nossa cultura brasileira. A gente serviria talvez a salada primeiro. Não sei se na casa de todos os franceses são assim, mas ela é uma clássica francesa.
né? E foi muito interessante ver isso. E ela falou assim para mim: eu vou pensar numa comida em que vai me permitir estar na mesa, porque não tem sentido eu ficar cozinhando enquanto os meus amigos estão na minha casa. Então isso foi sensacional. O que eu aprendi com a cultura francesa durante o curso, né? A francesa, e aí existe a francesa e existe a parisiense. Assim como nos Estados Unidos, a gente fala que a nova-iorquina ela é diferente. Né? A gente não classifica ela talvez como americana, ela é nova-iorquina, a parisiense não francesa. Então, assim, eles têm um estilo mais minimalista. Tanto que, assim, dos dois cursos, o primeiro curso que eu fiz na École, que é uma escola francesa, eu estudei os 10 estilos, não foram 7 os universais. Quando eu fui para a JB Academy, eu estudei os 7 universais. E agora na Passaporte Fashionista, eu estudei os 7 universais mais o estilo europeu. Ou seja, que ficou mais ou menos nos 10. E eles têm um estilo muito minimalista. Eu acho que nós, brasileiros, a gente tem uma maior preocupação, talvez, para se arrumar em determinados momentos. Por exemplo, né? Fazer manicure, fazer as unhas lá, né? É muito caro. Mais caro até, mais inacessível até do que nos Estados Unidos, por exemplo. Para fazer uma unha na Europa é 90 euros. Então você pega isso, calcula aí, né, hoje, que o euro tá 5 e pouco, quase 6 reais. Então é caro. Então quando que elas vão fazer? Vai ter que ser um evento muito especial, vai para um casamento, né? Como a nossa professora falou, eu faço a semana que eu venho dar aula ou realmente se for convidada para um evento muito importante. Então é um evento você fazer as unhas, não é como a gente aqui que é uma rotina fazer a unha toda semana, né? A prestação de serviço é muito cara no exterior. A aquisição de produtos talvez seja mais acessível do que para nós aqui, para os brasileiros, mas a prestação de serviço é muito caro. Então, para eles, assim, não é cortar o cabelo, por exemplo, ela fala, a parisiense, ela, na maioria das vezes, tá? Não é regra, né? Mas na maioria das vezes é ela mesmo que corta o cabelo. Uma por uma questão econômica e a outra para que tenha uma identidade, seja algo que seja dela, seja ela que está fazendo. Também existe muito isso, sou eu que faço para mim, então existe uma identidade visual, uma exclusividade, que isso também é muito bacana, né? Elas não têm essa questão tão forte como nós temos com uma estética mais pode ser sim agressiva que nós tenhamos, né, mais modificadora. A francesa ela já é uma beleza mais, ela preza pela beleza mais natural. Acredito que elas fazem sim procedimentos estéticos, né, talvez como botox, que é menos agressivo, mas um outro tratamento mais invasivo não é uma coisa que eu tenha percebido ou que foi nos passado ali. Com relação ao guarda-roupa, ela falando alguns fatos interessantes, que um dia ela, logo assim que ela se mudou para a França, ela estava com uma amiga francesa dela, indo a uma loja e estava na promoção, uma loja, né, famosa, e ela falou assim, nossa, esse casaco maravilhoso, está na promoção, acho que eu vou comprar. E a francesa falou assim, mas o seu não está esquentando? Ou seja, para eles você tem que ter poucas peças de excelente qualidade. Então eles se orgulham em dizer que eles têm uma calça jeans há 15, 20 anos, sabe? E isso também mudou muito meu conceito. Eu confesso para vocês que eu voltei para casa mais atenta de como eu lavo a roupa, mais atenta de como eu penduro a roupa, mais atenta de como eu guardo a roupa. E isso tudo eu vou sim passar para os meus clientes. Porque uma vez que a gente passa a comprar menos, a gente passa a comprar melhor. Né? Porque eu dou um espaço maior no meu orçamento, então eu vou pensar, e quando eu conheço o meu estilo pessoal, eu conheço a minha morfologia, eu vou fazer uma compra assertiva, e eu quero fazer uma compra que ela vai ser eterna. Então, dependendo de determinadas peças, uma peça de couro, por exemplo, ela não vai ficar. Se você vai cuidar bem dela, ela vai ficar para sempre. Você vai poder passar para sua filha, para sua neta, para quem você quiser, porque ela não vai se acabar fácil, né? Da mesma forma, um jeans, da mesma forma, uma peça de boa qualidade. Então, assim, o que foi nos ensinado também no curso é esse cuidado, essa manutenção dos tecidos, que isso eu ainda não tinha visto nos cursos anteriores.
Então, como identificar as etiquetas na hora de lavar, e confesso que está sendo um exercício para mim fazer isso. Algumas peças eu fico até com pena de botar na máquina, e eu passei mesmo assim, lavei na mão, para que preserve a vida e a qualidade do tecido. Então, tudo isso foi muito bacana. Outras coisas também, por exemplo, restaurante. Quando você vai a um restaurante, enquanto eles verem você conversando, diferente dos restaurantes brasileiros, que a gente tem muitos garçons, como eu falei para você, a prestação de serviço na Europa e nos Estados Unidos, ela é muito cara. Então, eles não vão ter muitos garçons. E os restaurantes, em regra, estão muito lotados, né? Paris está sempre lotado. Então a gente demorava muito para ser atendido, porque brasileiro senta, fica conversando e ele pensa que enquanto você está conversando você não quer fazer o pedido. Então sentou, já peça, já olhou, já peça, porque vai demorar. E no meu caso, que eu estava ali fazendo o curso, a gente tinha 1 hora de almoço, começava a ficar em estresse, porque às vezes dava meia hora, a nossa comida ainda não tinha nem chegado. Então isso a professora também foi ensinando. Gente, enquanto eles verem vocês conversando, eles não vão vir. Vocês têm que sentar já e decidir o que vocês vão pedir. Uma vez que vocês pediram, pronto, vocês podem ficar conversando à vontade. Mas eles são muito objetivos, né? E às vezes se a gente interpreta, nós que somos um povo mais aquecidos, vamos dizer assim, como ser grosso, né? Como ser mal educado. Mas é cultura. E eu sempre entendo que se você está indo para um outro país, você tem que respeitar a cultura. Assim como eu sou convidada para ir para casa de alguém, eu tenho que olhar o ambiente como está. Tá? Então, assim, no curso foi nos ensinado sobre a etiqueta, né? E a etiqueta acaba vindo também muito do europeu pra gente, né? Lógico que tudo você analisa, como eu falei, questão cultural do brasileiro, a gente é um povo mais aquecido. Mas, em regra, a gente aprende com eles, essa questão da etiqueta. Então, isso foi bem bacana, isso foi bem diferente para mim do curso. E eu fiquei muito feliz também em ver que muitas coisas, por exemplo, com teste de colorimetria, eu estava muito segura a ponto de eu ficar lá auxiliando a professora, né? Isso, assim, eu fiquei muito orgulhosa de mim, sabe? De saber, assim, não, é uma arte que uma área que eu já domino, que eu tô segura, tá tranquilo, eu não preciso mais... Óbvio, estudar eu sempre vou estudar, né? Mas é uma área que tá tudo bem agora, né? O que houver de novo, eu, óbvio, vou sempre procurar saber. A gente aprendeu também a como ler as revistas de fato, né? E eu achei bem interessante porque hoje chegou a Vogue, e que eu tenho a assinatura da Vogue, e eu fiz, né, depois que eu me formei, porque hoje a Vogue para mim é um instrumento de trabalho, e eu vendo todas as lojas ali que estão nas passarelas que eu acabei de passar. Isso foi muito bacana. E é isso, gente. Eu quero trazer, na medida do possível, né, o que eu puder trazer de conteúdo para vocês, sabendo que a consultoria é algo muito individual. Então, eu posso falar de forma genérica, mas cada pessoa é única, né? Cada pessoa tem seu estilo pessoal, sua morfologia, o seu objetivo de imagem, seu temperamento. Então, a melhor maneira é da gente se vestir bem, a gente se conhecer. Saber aquilo que nos favorece, né? Que nos deixa bela de dentro para fora, que isso é o mais importante de tudo. Tá bom? Espero que você tenha gostado e fiquem com Deus.